Boa noite a todos. A pedido da organização, eu vou falar em português. E vocês têm a opção de tradução simultânea. A ideia desse encontro era justamente transmitir informações relevantes aos cirurgiões relacionados à deformidade de uma maneira mais interessante do que propriamente dar uma aula formal. Então, eu e o Vicente vamos apresentar casos que não andaram bem, que tiveram várias complicações, e como esses casos influenciaram a nossa rotina e no que eles nos ajudaram a mudar a nossa prática diária. Esses são meus conflitos de interesse. E o primeiro caso é um caso que envolveu dificuldades ou que modificou a maneira com que eu escolhia os meus pacientes e como eu fazia a minha fixação proximal em pacientes osteoporóticos. Essa é uma paciente de 68 anos, com diversas comorbidades. Ela era portadora sabidamente de osteoporose, artrite reumatoide, desequilíbrio sagital, dor lombar e claudicação refratária ao tratamento conservador, e que apresentavam alguns parâmetros espinopélvicos relativamente equilibrados. Então, uma cifose torácica discretamente aumentada, uma lordose lombar suficiente para incidência pélvica baixa, mas algo que chamava muito a atenção, que era um pelvic tilt desproporcional ao equilíbrio sagital da paciente, associado muito ao quadro de dor facetária e de estenose foraminal que ela tinha. Algumas imagens antigas, nesse momento nós não tínhamos imagens panorâmicas da coluna, então essas são montagens mostrando que a cifose torácica era um pouco superior e que havia uma cifose na transição tóraco-lombar. Essas são as imagens da incidência pélvica da paciente, e essas são as imagens da ressonância, mostrando discos com degeneração em vários níveis, uma fratura do platô vertebral de T12 e estenoses principalmente no segmento L3, L4 e L4, L5. Mas estenoses foraminais basicamente em todos os níveis. Nessa época, pensando em ultrapassar a área fraturada e diminuir a cifose dessa paciente, nós fizemos uma descompressão e fixação longa para ela. Essa paciente, pelas comorbidades e pelo histórico de doença cardíaca e stents, recebeu heparina de baixo peso molecular 12 horas após a cirurgia. Ela desenvolveu um grande hematoma pós-operatório, sem nenhuma alteração neurológica, que foi observado na terapia intensiva, mas que evoluiu com uma deiscência de ferida e uma possível infecção pós-operatória. Foi submetida a um primeiro desbridamento cirúrgico, onde as culturas foram negativas, e após isso, essa paciente desenvolveu uma insuficiência cardíaca grave, com 2 semanas na terapia intensiva, onde novos desbridamentos não foram possíveis pelo quadro geral da paciente. Na 6ª semana de pós-operatório, além das complicações da ferida, se somou uma fratura em T8, apesar de nós termos ganchos em 2 níveis acima, existem ganchos acima desse nível, sem alteração neurológica, mas com dor moderada. Novamente, uma paciente em más condições clínicas, que a princípio não tinha condições ou não tinha desejo de ser submetida a uma nova cirurgia.
Essa paciente, então, era uma paciente obesa, com artrite reumatoide, que estava acamada e com a falha de uma instrumentação longa, que foi submetida a 5 meses de debridamentos, até que ela tivesse condição de fazer um retalho cirúrgico, onde foi rodado uma parte do grande dorsal e uma parte do glúteo, para fechar definitivamente o espaço que ela tinha. Após 4 meses da cirurgia e logo após ter encerrado os debridamentos, essa paciente começou a desenvolver sintomas neurológicos. A grande questão agora é abordar uma área de deiscência de ferida pós-retalho, né, e de uma paciente em más condições clínicas, ou tentar controlar os sintomas neurológicos clinicamente. Evidente que esse caso foi um caso em que múltiplas complicações aconteceram e nós transformamos uma cirurgia de qualidade de vida num tratamento de risco de vida para a paciente. Analisando criticamente esse caso, era evidente que alguma coisa precisava mudar na minha prática. E nós decidimos, então, melhorar os critérios de seleção do paciente, a hemostasia intraoperatória, revisar as nossas técnicas de fechamento e revisar nossas estratégias para fixação proximal. Em primeiro, nós incluímos no nosso critério de seleção do paciente o índice de fragilidade, a escala de depressão. Nos tornamos mais compulsivos em ter imagens adequadas, incluindo todo o equilíbrio sagital do paciente. Avaliação mais adequada pré-operatória, principalmente ligada à qualidade óssea. Essa paciente ao lado é uma paciente que foi submetida a uma cirurgia de mínima invasão para descompressão tubular, mas vejam o hematoma que ela desenvolveu no pós-operatório com uma incisão de 2 centímetros. O que é o Frailty Index? Então, esse é uma maneira de avaliar os fatores de risco de complicação do paciente em qualquer cirurgia, mas que foi validado para a cirurgia de coluna especificamente. E é bem claro que quem sofre uma complicação são pacientes que fazem parte do nosso consultório no dia a dia. Idosos, pacientes com diabetes, pacientes tabagistas, com histórico de cirurgias prévias na coluna, com osteoporose ou doenças reumatológicas mal controladas, mas, principalmente, um índice de fragilidade superior a 0,27. E esse índice de fragilidade ele é composto de 11 variáveis, onde cada uma delas conta um ponto, e se o teu índice for superior a 0,27, você tem um alto risco de que essa paciente vai ter uma complicação. Olhando retrospectiva esta minha paciente especificamente, o índice de fragilidade dela era 0,54. Então, talvez essa é uma paciente que não devesse ter sido operada até que modificasse todos os fatores de risco para a complicação. Os senhores podem ver que o índice de fragilidade de 0,27 aumenta em 3 vezes o risco desse paciente morrer, em 5 vezes o risco desse paciente ter alguma infecção e em mais de 5 vezes ter uma complicação que o leve a uma readmissão ou a terapia intensiva. A nossa paciente com índice de 0,54 estava fora de qualquer curva de tratamento ou de indicação cirúrgica. Além disso, essa foi uma paciente que claramente tinha um transtorno depressivo e se nós tivéssemos utilizado talvez a escala do DRAM, que é uma avaliação não só de fatores psicossomáticos, mas de fatores de risco para estresse psicossomático, nós teríamos compreendido que esses pacientes, apesar de serem pacientes que precisam ser operados, vão ter um menor benefício com a cirurgia e uma tendência a relatar menor satisfação com o tratamento.
Em relação à hemostasia intraoperatória em cirurgias longas, sempre que possível, em pacientes principalmente que vão ser submetidos à anticoagulação no pós-operatório, nós temos utilizado matrizes hemostáticas líquidas que mudaram muito a nossa prática, principalmente nas cirurgias de escoliose, onde em algumas vezes nós não temos nem deixado mais dreno, sem complicações e com uma diminuição não só nos hematomas pós-operatórios, mas na taxa de transfusão de pacientes tardiamente a uma cirurgia. Se agrega a isso o controle de sangramento intraoperatório, o ácido tranexâmico e as matrizes hemostáticas líquidas para pontos focais, principalmente em áreas de osteotomia. Outro fator muito importante que nós revisamos foi justamente as técnicas de fechamento. Nós passamos a dissecar as camadas subfaciais da musculatura e fazer fechamento em diversas camadas e buscando, sempre que possível, utilizar melhores fios de sutura. Fios de sutura monofilamentares têm diversas vantagens sobre os multifilamentares e principalmente fios que não precisam de nó têm uma tendência a fazer menos necrose tecidual e uma tendência a ter menor deiscência de sutura e menor risco de infecção também. Observando a literatura, nós passamos a buscar uma sequência de fechamento aos nossos pacientes. Liberação da musculatura paravertebral e aproximação dessa musculatura, o uso de um dreno profundo por mais tempo do que nós estávamos acostumados, um fechamento hermético da fáscia e em pacientes com tecido adiposo volumoso, nós colocamos um segundo dreno até que essa drenagem seja inferior a 40 ml por dia. E tentando evitar pontos no subcutâneo, que é uma área de necrose que pode levar a uma deiscência de pele tardia. Essas são algumas imagens removidas da literatura, mas simplesmente para mostrar como se cria uma camada muscular mais profunda, esse músculo é dissecado da face, tentando preservar o suprimento sanguíneo da face e da musculatura, e a partir daí nós temos um plano de fechamento sem tensão. Isso mudou muito a nossa taxa de deiscência de sutura e nosso número de revisões por complicações de pele, principalmente em pacientes idosos e pacientes com doença neuromuscular. Outro fato que vem mudando muito recentemente são as estratégias para fixação proximal. Seja ela com ganchos, com parafuso, com cimento, modificar o modo de fixação proximal em pacientes com osteoporose e utilizar em diferentes níveis de fixação tem ajudado muito. Mais recentemente, a opção de amarrias sublaminares com bandas de mercilene ou com bandas de poliéster tem se mostrado uma alternativa importante para evitar ou para controlar a perda de correção proximal. O que realmente importa nesses casos talvez não seja tanto a fixação proximal, mas um equilíbrio sagital adequado. Nesse meu caso, evidentemente, para pacientes ter uma deformidade torácica flexível, nós sobrecorrigimos a deformidade torácica, ela ficou com um equilíbrio sagital inicialmente perfeito para um jovem, mas talvez não perfeito para a idade dela, e também não perfeito para a qualidade óssea dela. Então, buscar o equilíbrio adequado à idade do paciente e ter uma transição menos rígida no fim da fixação é algo que tem modificado a nossa prática dessas cirurgias. Como comentários finais deste caso, eu acredito que é muito fácil encontrar problemas no tratamento da deformidade do adulto. A maioria dos pacientes e cirurgiões acabam tendo sorte, mas os resultados cirúrgicos acabam sendo subótimos e não duradouros a longo prazo. Para nós, hoje, o que não é aceitável é você ter uma avaliação inadequada do teu paciente em relação ao índice de fragilidade e às escalas de depressão. Além disso,
optimização do estado geral desses pacientes e um preparo em relação à qualidade óssea. Não é aceitável também ter um planejamento cirúrgico inadequado, sem radiografias panorâmicas de qualidade e uma compreensão do alinhamento sagital desse paciente e dos objetivos da tua cirurgia. E simplesmente não fazer, também não é aceitável, não fazer o que o paciente precisa e fazer aquilo que você sabe fazer ou aquilo que mais lhe agrada em detrimento da técnica adequada para esse paciente. Emiliano? Bom, Vicente, nós temos espaço para perguntas aí do chat. Eu vi que não tem nenhuma pergunta. Yo tengo una pregunta para hacerte. Por favor. Muy bueno el caso en el sentido de muchas cosas que nos muestra y que son súper importantes, que a veces olvidamos en el contexto de la cirugía de deformidad, que uno siempre está pensando en que va a ser una gran cirugía y se le olvida pensar que el paciente necesita paciente para que la resista. Hay un tema que me llamó la atención al comienzo con respecto al hematoma que se formó en el posoperatorio inmediato, digamos, ¿no? ¿Qué piensas tú con respecto al uso, digamos, de rutina de las heparinas de bajo peso molecular en la profilaxis de enfermedad tromboembólica? Essa é uma pergunta muito boa e muito importante. Nós fizemos uma revisão sistemática da literatura recente, que vai de encontro com outras revisões, né? Esse trabalho vai ser publicado na próxima edição da revista Coluna. E na verdade, você não consegue reduzir de maneira efetiva a taxa de trombose venosa profunda e de embolia pulmonar utilizando o de baixo peso molecular, se você comparar com o uso de compressão intermitente ou apenas das meias elásticas. Você tem as opções de avaliar o paciente em relação aos fatores de risco. Então, pacientes que têm uma mobilidade limitada, que são após lesão medular, que têm histórico de trombose venosa profunda, uso de anticoagulantes, que são submetidos a uma cirurgia por via anterior, com limitações importantes, com mobilização importante dos vasos, e que tem histórico de neoplasia também, são os pacientes em que nós utilizamos a heparina de baixo peso molecular no pós-operatório. Mas eu tento evitar nas primeiras 48 horas para diminuir a chance desse paciente fazer um seroma e dele fazer um hematoma. Eu recentemente operei uma paciente jovem com uma mielopatia cervical e com uma tetraparesia, sem nenhum fator de risco. Ela usou as meias elásticas e na segunda semana de pós-operatório, ela fez uma trombose venosa profunda. Não identificamos nenhum fator de risco, mas é muito raro que isso ocorra. Existe a questão médico-legal, né, ou litigiosa, de você não utilizar anticoagulantes e acabar tendo um problema se o teu paciente tiver uma complicação. Isso, na minha prática, eu oriento os pacientes e explico quais são os prós e os contras de utilizar anticoagulantes. Não sei qual é a tua rotina no Chile. Bueno, nosotros tenemos la misma impresión de que el uso de heparinas de bajo peso molecular en el posoperatorio de cirugías de columna extensas siempre aumenta el riesgo de hematoma, de sangrado, y lo vivimos. Dentro de los protocolos, como tú dijiste, dentro del tema médico-legal,
Actualmente las entidades acreditadoras de las instituciones de salud siempre están pendientes de que existan protocolos para cada cosa, y dentro de eso están los protocolos de prevención de enfermedad tromboembólica. Y dentro del protocolo que nosotros diseñamos, en pacientes que inclusive serían catalogados como alto riesgo para enfermedad tromboembólica, hemos sustituido el uso de la heparina de bajo peso molecular por las bombas de compresión neumática intermitente hasta el inicio de la marcha del paciente. Y con eso hemos podido un poco saltar este tema de la heparina de bajo peso molecular. Ahora, ese es el esfuerzo, ¿no? Eso. Estoy de acuerdo. Tenemos algunas preguntas en el chat. Una pregunta del doctor JJ me pregunta cuál es la experiencia de White Coat Syndrome. Essa pergunta é uma pergunta sobre déficit neurológico, acredito que seja isso, né, em pacientes de deformidade. Quanto maior a correção, maior o risco associado, né? E quanto maior a manipulação. Nós utilizamos sistematicamente a monitorização neurofisiológica, e eu, em deformidade de adulto, eu só tenho casos de déficit neurológico associados a pacientes que já tinham déficit pré-operatório. A outra pergunta do Dr. Giraldo é com que frequência nós estamos utilizando os materiais mais flexíveis e qual eu prefiro. A minha experiência inicial foi muito boa. Infelizmente, hoje no Brasil, esses materiais flexíveis têm um custo que não permite ser utilizado em ampla escala. Então, eu tenho utilizado apenas em cirurgias de revisão, mas acredito que é uma boa alternativa aos ganchos em pacientes com osteoporose e com correções importantes na coluna torácica. E uma outra pergunta, Dr. Rodrigo Donoso, sobre pacientes com risco de deiscência ou infecção de ferida, se a gente considera o uso do VAC incisional. Quando nada dá certo, essa é uma opção muito boa, né? Existem vários sistemas disponíveis comercialmente, existem sistemas domiciliares, né, ou caseiros, que têm baixo custo, mas eu não faria isso numa cirurgia primária. Mas em casos de deiscência de ferida, nós procuramos trabalhar junto com a cirurgia plástica, e essa é uma opção que, por vezes, nós temos que utilizar. Mais uma pergunta. Eu vou responder essas perguntas e nós vamos passar para o próximo caso por questão de tempo. O uso da vancomicina, a evidência é muito controversa. Existem dados que dão apoio ao uso da vancomicina, existem dados que não suportam. Evidência de moderada qualidade a favor e contra do uso da vancomicina. Em casos extensos, eu tenho utilizado a vancomicina tópica antes do fechamento, e eu não tenho uma resposta definitiva para isso, mas faz parte da nossa rotina em cirurgias de deformidade e cirurgias cervicais posteriores utilizar a vancomicina tópica. Sobre o uso dos drenos, o dreno padrão nosso é um dreno Suctor 3.2, e realmente se houve durotomia que não foi propriamente reparada, eu não deixo o dreno profundo e deixo só o dreno superficial. E uma pergunta sobre o que fazer com os pacientes de freio T-index elevado com alternativas de manejo não cirúrgico que se esgotaram.
acho que aqui são duas questões. Primeiro, optimizar esses pacientes e depois dar uma ciência do risco aos pacientes e às suas famílias. Esse é o detalhe mais importante. Eu mostro para o paciente no consultório qual é o risco dele ter uma complicação decorrente da saúde dele. E isso, claro que pacientes com cirurgias que estão envolvendo vida ou morte e que estão envolvendo perda de movimento, você vai pesar essa decisão. Mas, por outro lado, pacientes como esta paciente, cuja queixa principal era claudicação e dor, talvez a cirurgia pudesse ser postergada. Eu omiti esse dado, mas o filho dessa paciente era um cardiologista. Então, teoricamente, ela teve uma optimização para a cirurgia, mas que se mostrou ineficaz. Tem mais duas perguntas, eu vou responder rapidamente aqui. Sobre o uso do cimento na última vértebra instrumentada, não faz parte da minha rotina. Existem pessoas que utilizam isso, mas ela tem se mostrado menos eficaz do que as fixações híbridas, né, com ganchos ou amarrias proximais. E o uso do dreno na durotomia, eu acho que eu já respondi também, mas posso enfatizar que se você teve uma durotomia incidental, eu não deixo o dreno profundo, eventualmente eu deixo um dreno superficial para monitorar o que está acontecendo nessa durotomia. Vou passar para o segundo caso, então. Vicente, mais alguma pergunta que apareceu aí? Então, o segundo caso é uma paciente com 53 anos, submetida em outro serviço para uma cirurgia de descompressão e estabilização, com diagnóstico de uma infecção por tuberculose com 2 anos de evolução. Essa paciente tinha um desequilíbrio sagital e uma dor lombar importante, e ela tinha como histórico um tratamento psiquiátrico, então a escala aqui do DRAM já dava alterada, obesidade, hipertensão, uma escala de dor muito importante, tanto visual analógica, quanto a escala Western para dor lombar. Essas eram as imagens de equilíbrio sagital da paciente, então ela teve uma cirurgia basicamente para estabilizar e descomprimir o canal por um abscesso tuberculoso, sem correção da deformidade, e ela tinha um desequilíbrio no eixo sagital vertical de 14 centímetros, uma cifose torácica diminuída com esforço para correção, e uma lordose lombar totalmente desproporcional a uma incidência pélvica elevada. A ideia nessa época era que, se ao corrigirmos a deformidade, corrigíssemos apenas a deformidade local, essa paciente iria se equilibrar. O que foi planejado para ela, então, foi uma osteotomia de subtração pedicular, e nessa cirurgia nós utilizamos a combinação do ácido tranexâmico, do Surgiflow e do Cell Saver, porque ela vinha com uma história de sangramento importante na cirurgia prévia e de perda de mais de 2 litros de sangue. Além disso, nós íamos fazer uma osteotomia de subtração pedicular. Essa paciente terminou após essa cirurgia tão bem que nem para terapia intensiva ela foi. Vejam que basicamente nós nivelamos a vértebra e transformamos as vértebras num bloco e conseguimos melhorar a lordose dela para 55 graus. Na época em que essa cirurgia foi feita, eu considerei isso um grande feito. Mas vocês vão ver que se esse caso está aqui é porque um grande feito não foi. Vejam que o desequilíbrio sagital caiu de 14 para 5, mas alguns sinais importantes de que ela não estava totalmente equilibrada. O primeiro, a cifose torácica se manteve em 17 graus e
o pelvic tilt, ou seja, a compensação pélvica dela continuou acima de 20 graus. Quando isso acontece, é um sinal de que a paciente está fazendo esforço para compensar. Além disso, ao considerar que esse disco estava completamente, era pouco móvel, nós não incluímos nem o sacro, nem o ilíaco na fixação. Essa paciente acabou retornando para nós 2 anos após a cirurgia, com mais dor, mais obesidade, mais transtornos psiquiátricos e dessa vez com uma dor lombar progressiva, irradiação para o membro inferior esquerdo e a necessidade de uma bengala para caminhar. Ela tinha um déficit bem claro do lado esquerdo e nós consideramos que o problema principal dela era a progressão da degeneração L5-S1 e uma estenose foraminal. Essa paciente, nesse momento, ocorreu mais uma falha, que era o fato de não ter uma radiografia panorâmica, então eu não posso, como nós estávamos pensando que o problema era apenas na junção lombo-sacra, ela não tinha as medidas de desequilíbrio sagital e nem de cifose torácica. A lordose lombar teve uma pequena redução, mas vejam que o pelvic tilt havia piorado muito. Eu insisto que esse é um sinal importante de descompensação em pacientes que aparentemente não estão desequilibrados. Radiografias em flexo-extensão davam um sinal de que alguma coisa errada estava acontecendo na transição toracolombar também, mas não necessariamente nós prestamos atenção no que estava acontecendo nessa região aqui. Essa era a tomografia da paciente, a impressão de que na região operada havia uma boa consolidação. E a ressonância mostrando realmente alterações na transição toracolombar, mas o que nos chamava a atenção era a estenose foraminal, principalmente do lado esquerdo. Nós fizemos para essa paciente uma osteotomia dos elementos posteriores e uma fixação ao ilíaco, principalmente porque ela tinha múltiplas cirurgias abdominais. Veja que ela voltou a ganhar lordose, principalmente no segmento L4-L5, onde nós esperávamos ganhar lordose, e descomprimimos o segmento L5-S1, que por estar completamente consolidado, na época, não nos parecia algo importante. Mais um tempo sem sintomas, ela voltou, né, com um histórico de quedas frequentes e um trauma maior levou à piora do quadro de dor. E nós acabamos identificando, né, 1 ano de pós-operatório, uma fratura da haste justamente no segmento L4-L5. Então nós tínhamos uma paciente que estava equilibrada e pela dor da pseudoartrose teve uma perda completa do equilíbrio e um quadro de incapacidade importante. A estratégia aqui então foi tentar ganhar um pouco de lordose em L4, L5 com uma abordagem lateral. Novamente, L5-S1 foi considerada inacessível pelas diversas cirurgias abdominais e pela anatomia vascular da paciente, que era extremamente complicada nessa região.
Então, a abordagem anterior e a abordagem ao disco, onde nós poderíamos ganhar mais lordose, ficou inviável pela anatomia da paciente. Nós fizemos, então, para essa paciente uma abordagem lateral. Isso é só um exemplo de como nós fazemos a abordagem lateral. Esse é um afastador pipeline, que pode ser utilizado tanto para abordagem através do psoas ou anterior ao psoas, e quando nós abordamos ele anterior ao psoas, viro esse afastador ao contrário e tenho espaço para fazer a báscula da minha mão no espaço discal e ter a inserção do cage sem manipular o psoas, que é um dos grandes problemas no nível L4, L5. Aqui são algumas imagens da dissectomia, evidentemente essa é uma dissectomia em cadáver, mas para mostrar que é difícil você ter uma dissectomia completa feita em 20 minutos, como na abordagem através do psoas, com os retratores tracionando o plexo lombar. Então, eu acredito que essa seja uma opção interessante para pacientes em que você precisa trabalhar mais e ter mais liberação do disco intervertebral. Essa paciente, então, teve um cage colocado por maneira anterior ao psoas em L4, L5 e uma revisão da haste nesse segmento. Novamente, um período sem dor, mas com uma melhora da lordose regional, então ela foi de 29 para 38 graus, para mostrar o quanto a gente conseguiu ganhar de lordose com uma abordagem lateral, e uma redução do pelvic tilt, novamente, insatisfatória, ou seja, essa paciente não estava totalmente equilibrada. Então, resumindo o caso para vocês, a primeira cirurgia teve uma descompressão e fixação inadequadas, a segunda cirurgia corrigiu a deformidade local, mas não corrigiu todo o desequilíbrio da paciente. A terceira cirurgia tratou um quadro neurológico e não foi capaz de alinhar a paciente completamente. E a quarta cirurgia tratou uma pseudoartrose lombar, mas, novamente, nenhuma delas resolveu o alinhamento sagital da paciente. E, como eu tinha dito no caso anterior, isso acaba virando algo subótimo. E foi o que aconteceu novamente, em mais um ano, uma nova quebra de haste. E foi aí que nós decidimos que alguma coisa nessas cirurgias tinha que mudar, e nós fizemos a cirurgia que eu vinha tentando evitar nessa paciente, que era uma osteotomia de subtração pedicular em L5, que tem uma alta taxa de déficit da raiz de L5, de sangramento e de complicações pela posição que essa raiz sai, mas que tem uma alta capacidade de correção. Mas era isso que o planejamento cirúrgico nos indicava como sendo a única solução para essa paciente. E foi isso que nós fizemos, com todos os cuidados possíveis e preparo imaginável, e pela primeira vez essa paciente teve o equilíbrio espinopélvico realinhado ou recuperado. E essas são as imagens com autorização da paciente, dela antes da última cirurgia e logo no pós-operatório, fazendo um raio-x controle, para vocês verem a diferença não só da postura, mas da face da paciente, do pré e do pós-operatório, por uma pseudoartrose lombar e pelo esforço que ela fazia. Qual é a mensagem de mudança da prática? Entender que existem fatores do alinhamento dos pacientes que vão se tornando mais obrigatórios e mais importantes quando você vai aumentando a extensão da sua cirurgia. Então, o gap score, ou a pontuação de alinhamento global e proporção das curvas, passou a ser algo que nós começamos a analisar e, retrospectivamente, nós vimos quantos dos nossos pacientes não ficavam dentro dessa pontuação de 0 a 2 pontos do gap score. E, evidentemente, quanto pior essa pontuação, maior o risco da fixação falhar em algum lugar. Essa paciente, ela foi de um score de 7
para depois um score de 5, depois um score de 4, mas ela só ficou com uma pontuação de 2 na última cirurgia, onde nós tivemos a solução mais radical para ela, mas é a que tem a maior possibilidade de resolver o problema. Quais seriam as minhas mensagens, né? Não basta você ter uma boa intenção e capacidade técnica, se o alinhamento não for respeitado e restaurado, o teu resultado será subótimo. E se a tua paciente não trocar de médico, como essa paciente não trocou, você vai ter uma sequência de cirurgias que vão ficando cada vez mais arriscadas e mais complicadas e com uma menor taxa de satisfação dos teus pacientes. Eram essas as minhas mensagens e acho que a gente pode partir, Vicente, para as perguntas do chat. Sí, hay una pregunta sobre el uso del dupla haste para corrección. Perfeito. Estou de completo acordo. Nessa época, nós não tínhamos os conectores offset ideais para utilizar a terceira haste. Essa já é uma experiência que nós temos com os pacientes de artropatia de Charcot, onde nós utilizamos 3 ou até 4 hastes. Eu tenho a tendência hoje de usar uma terceira haste na região onde eu fiz a osteotomia e onde há maior risco de pseudoartrose. Nesse caso especificamente, nós usamos uma haste curta entre L5 e S1 para dar compressão na área da osteotomia de subtração e uma haste longa unindo o ilíaco ao restante da montagem. Existem diversas, hoje, as possibilidades de conectores barra e de conectores offset nos permitem fazer isso. Eu estou de pleno acordo que uma das soluções para reduzir a taxa de pseudoartrose, mas veja, nada vai ser capaz de conter uma paciente desequilibrada do ponto de vista sagital. Você vai talvez postergar uma revisão ou postergar a falha do sistema. Mas eu concordo que essa é uma tendência real, utilizar uma haste nesses pacientes. As opções são você utilizar uma haste com conectores barra, ou você utilizar ganchos no centro da montagem, onde você tem maior risco, e ganchos laminares, craniais e caudais, com uma haste totalmente independente das outras montagens. Eu vou responder uma última pergunta e nós vamos passar por questão de tempo para as aulas do Vicente. A pergunta sobre a fusão intersomática adjacente a uma osteotomia de subtração pedicular. Essa é uma estratégia muito boa. É evidente que neste caso nós já tínhamos um cage anterior. Tudo depende do estado do disco, se você já tem fusão ou não. Muitos casos onde eu faço a artrodese por via a osteotomia de subtração pedicular, são casos que já estão consolidados. Então, evidente, não há necessidade de fazer um cage. Mas a combinação mais potente que eu encontrei na minha experiência recente na literatura é você fazer um cage lateral associado a uma osteotomia de subtração pedicular. Aí realmente você tem fulcro para ter uma boa correção. Claro que se a via anterior não é uma opção viável, a colocação do cage por via posterior te ajuda a manter essa correção melhor, a ter uma taxa de consolidação melhor, porque existe muita pseudoartrose na região do cage, e existem pessoas importantes que utilizam isso como rotina, né?
fazer um cage por via posterior. Acho que é uma grande alternativa e um comentário muito importante pelo Dr. Andrés. Acredito que era isso. Se houverem mais perguntas durante a apresentação, eu vou respondendo através do chat aqui, enquanto o Vicente apresenta os casos dele. Bueno, muy buenas noches. Y como ya comentó el doctor Emiliano, la idea de este encuentro es compartir experiencias que generan algún tipo de sufrimiento, algún tipo de malestar y de dificultad y de angustia, y que nos enseñaron a enfrentar este tipo de complicaciones y finalmente compartir con todos ustedes las experiencias y los aprendizajes y las modificaciones que esto determinó dentro de la forma que nos aproximamos a los pacientes. Estos son mis conflictos de interés. Y voy a partir con un caso de una deformidad torácica postraumática en un paciente con una escoliosis neuromuscular también postraumática. Se trata de un hombre de 56 años que en el año 82 fue atrapado por el cable de un barco y lo azotó contra la superficie del barco, presentando una luxofractura T4-T5 tipo C con nivel neurológico T4 y una lesión medular completa hacia A. El paciente, a pesar de que tuvo este accidente en su trabajo, nunca tuvo los beneficios de los pacientes que sufren accidentes en su trabajo desde el punto de vista económico y de cobertura del seguro. Y él siempre se manejó por su cuenta, digámoslo así, en su sistema de salud particular, hasta que en el 2017 se enteró que tenía la posibilidad de acceder a esos beneficios y fue por primera vez derivado a nuestra institución donde manejamos este tipo de pacientes en forma multidisciplinaria con el equipo de medicina física y rehabilitación para eso, para evaluar qué apoyos se le podían entregar. Y dentro de esa evaluación, pues el paciente no tenía ningún otro problema médico activo, no tenía ninguna otra comorbilidad importante y manifestaba que tenía algún grado de dolor dorsolumbar y de espasticidad y que, digamos, lo único que le molestaba en forma importante era que se estaba doblando hacia el lado derecho y empezó a sentir molestias porque el reborde costal estaba chocando contra el ilíaco, sin que esto fuera un motivo de consulta real. Fue algo que manifestó dentro de esa evaluación. Y se tomó este estudio imagenológico en el cual pues se evidencia un paciente claramente desbalanceado en el plano coronal, con una oblicuidad pélvica significativa, una deformidad escoliosa de las escoliosis neuromusculares y también algo de desbalance en el plano sagital. En ese momento el paciente manifestó que no tenía mucho interés de un tratamiento quirúrgico, que si se pudiera hacer algo para manejar estos síntomas que a él no lo complicaban tanto, él lo agradecía. Sin embargo, durante el año posterior a esto se fue deteriorando sintomáticamente y como en algún momento se le mencionó que se le podía tratar con cirugía, regresó al año preguntando por la cirugía. Complementando esta evaluación, se hizo este escáner en el que curiosamente, como ustedes pueden ver, en la posición de decúbito,
la deformidad escoliótica era significativamente menor. Llama la atención cómo se ve la pelvis casi neutra y el ángulo de Cobb de la deformidad mucho menor al que se ve en la radiografía sentado, así como se identifica esta deformidad regional postraumática sifótica en una masa de fusión T4-T5 del accidente, de su luxofractura, que era la que predominantemente determinaba el desbalance en el plano sagital. Entonces, con estos hallazgos consideramos que el paciente tenía la cifosis postraumática T4-T5, la escoriosis neuromuscular y el pinzamiento costoiliaco como el síndrome doloroso que lo molestaba primordialmente. Aquí tenemos entonces el resumen de las imágenes que ya les mostré, una deformidad que cuando el paciente tiene carga está en 67 y 68 grados y cuando está en decúbito disminuye a 21 grados. Una oblicuidad pélvica que también disminuye significativamente y la cifosis postraumática en el segmento torácico alto. Entonces, con estos hallazgos, y con el fin de participarlos de esta presentación, quisiera que votaran qué hacer, entre no hacer nada y solo mantener una inmovilización externa o fijar selectivamente solamente la escoliosis o incluir la cifosis postraumática sin incluir el ilíaco o si solamente corregir la cifosis postraumática. Voy a dar unos segundos para la respuesta. Bien. Aquí vemos que la mayoría de personas se inclinarían por fijar desde el segmento proximal del tórax hasta el ilíaco. Y algunas personas fijarían solamente desde el segmento proximal del tórax hasta L4. Bien, considerando lo que obviamente yo traté de inducir con mi presentación con respecto a la disminución de la oblicuidad de la pelvis en el escáner, nosotros decidimos hacer esta construcción corrigiendo la cifosis postraumática con una osteotomía de sustracción pedicular de T5 y haciendo una fijación con artrodesis desde T2 hasta L4 con este resultado posoperatorio que es bastante satisfactorio, siendo estas radiografías con carga también. El paciente estuvo hospitalizado una semana y salió sin mayores sobresaltos, muy satisfecho del resultado, con bastante buen control del dolor que tenía en la región dorsal y del dolor que tenía por el pinzamiento costoiliaco. Y, digamos, todos estábamos felices. Como ya se imaginarán, este caso está acá no porque la felicidad haya durado mucho. Aquí vemos el resultado imagenológico comparativo que nos terminó de convencer de la satisfacción. Este es un escáner de seguimiento a los 8 meses de evolución, en el cual se observa que la osteotomía de sustracción pedicular consolidó en forma completa y satisfactoria. Sin embargo, en el segmento distal de la construcción, a nivel de L2, de L3 y de L4, ven ustedes cómo los tornillos se fueron aflojando en forma bastante significativa, lo cual determinó para el paciente algunos síntomas locales y una nueva aversión por tener que operarse. Sin embargo, para estas alturas, probablemente todos entendemos que difícilmente
esto se podía manejar de otra forma que no fuera con cirugía. Entonces aquí empieza los mensajes que empezamos a contemplar para sobrepasar esta situación. Y está en relación a si era necesario ir hasta la pelvis o no, y si era necesario considerar, por ejemplo, un soporte anterior por un abordaje complementario. Y digamos, lo primero que me encontré y lo que probablemente nunca pensamos es que el paciente parapléjico es una población especial, y ahí está uno de los primeros mensajes que queremos dejar, y es que no todas las deformidades, nosotros manejamos muy bien los criterios del balance sagital, del balance coronal y todos los goals que queremos obtener en el tratamiento de las deformidades de los pacientes adultos. Sin embargo, no todos los pacientes son iguales, y específicamente los pacientes con paraplegia deben tener consideraciones diferentes y especiales. Uno que tiene que ver con que la literatura es escasa, pero sin embargo hay ciertos consensos. Entonces, primero que todo, me llamó mucho la atención que en general se considera que es más importante el balance coronal que el sagital para el tratamiento de los pacientes parapléjicos. Y el balance sagital, pues, muy fácilmente se puede tratar sin necesidad de cirugía. Entonces, la mayoría de estos pacientes, de hecho, pueden adaptar el balance cambiando la disposición en la que se sientan sobre la silla de ruedas o sobre donde se vayan a sentar. Y lo otro que hay que considerar es que la fusión espinal les puede complicar la vida. Entre más fusionado esté, más difícil manejar el tronco para transferencias o para las actividades básicas, ir al baño, etc. Con respecto a las intervenciones quirúrgicas, cuando uno considera que definitivamente es necesario, lo que sí está recomendado es incluir el nivel donde está la lesión medular, y el tema de considerar la inclusión de L5 o de la pelvis no está completamente sellado. Hay alguna literatura que sugiere que en escoliosis neuromuscular se debe incluir la pelvis cuando hay una descompensación del tronco significativa, y esto lo definen como que la línea de la plomada cae lateralmente a la articulación sacroiliaca, o cuando hay una oblicuidad pélvica fija mayor de 15 grados. Aquí, viendo nuestro caso retrospectivamente, uno podría decir que el paciente podría estar dentro de esto, o cuando el sacro es parte de la curva, que es propiamente lo que sí teníamos. Entonces, después de esto, hay otra literatura, a pesar de lo que les mencioné al principio, que dice que los tornillos ilíacos no necesariamente aumentan la falla de los implantes y logra mejores resultados funcionales, a pesar de que se menciona que la fusión en general es mejor evitarla porque dificulta las transferencias. Entonces, este enunciado es cierto específicamente para los pacientes que se operan. Los pacientes que tienen mejores resultados funcionales son aquellos que, operándose, incluyen la pelvis dentro de la fijación. Y con respecto a si de pronto hacer algún complemento por vía anterior para mejorar la fusión tiene alguna ventaja, es muy importante dos cosas. Hay esta revisión sistemática con metaanálisis del European Spine Journal que dice que la corrección no es mejor con los abordajes anteriores, no necesariamente es mejor, excepto cuando existe oblicuidad pélvica y cuando se habla específicamente de la fusión tampoco hay una diferencia significativa. Obviamente, el tiempo quirúrgico, el sangrado intraoperatorio, el tiempo de hospitalización y todo es más complicado cuando se hacen los dos abordajes, obviamente. Entonces, ya habiendo revisado esto, la pregunta que les quiero hacer es ¿qué hacemos ahora con esta falla distal de la instrumentación? Si nos extendemos hacia la pelvis,
si hacemos una extracción parcial de la instrumentación y fijamos solamente el segmento lumbar a la pelvis, si hacemos un abordaje anterior suplementario o si sacamos todo y nos quedamos así. Les doy también unos segundos. Bueno, aquí obviamente yo creo que ya todos estamos bastante de acuerdo en que extender la fusión a la pelvis es lo que suena más lógico. El abordaje anterior suplementario probablemente no soluciona completamente el problema, tendría que estar dentro del marco de esta misma extensión a la pelvis. Y bueno, hay un porcentaje menor de personas que piensa que podríamos extraer todo. En ese contexto, nosotros hicimos lo que esperábamos hacer, que era extender la fijación a la pelvis. Con este resultado, que nuevamente fue muy satisfactorio en el momento inicial, regresó el paciente a la condición en la que estaba en el posoperatorio inmediato de la primera intervención. Todos estábamos felices nuevamente, pero aquí, mucho más rápido que en la primera situación, este es un escáner tomado a las 3 semanas y media de posoperatorio, en el cual el paciente tuvo una fractura en H del sacro y un aflojamiento severísimo de los tornillos ilíacos. Ahí ustedes pueden ver la cantidad de osteolisis que se generó en tan poco tiempo. Entonces aquí quería dejar el segundo mensaje. Y es que, claro, uno siempre está pensando en el enfoque mecánico y en la etiología mecánica de la falla de las instrumentaciones. Sin embargo, existen otras causas por las cuales se aflojan los tornillos y a uno nunca se le puede olvidar que aunque no parezca, siempre hay que tener en cuenta que un paciente se puede infectar. Ahí les traje este récord del Neurosurgical Focus del 2017 que tiene toda la información de base de datos de mortalidad de la Sociedad de Investigación de Escoliosis y muestra que la tasa de infección de la cirugía de deformidad es un tema que uno debe mantener en mente siempre. Y ahí, pues bueno, ya no podemos volver al pasado, pero nos quedó la duda si el aflojamiento ese que habíamos visto era realmente por una condición mecánica o una infección. El hecho es que para este momento el paciente sí tenía claramente una infección, que fue la que determinó esta catástrofe en la fijación a la pelvis. Y les quiero hacer una pregunta más. ¿Qué hacemos? ¿Aseo quirúrgico y debridamiento manteniendo el instrumental o hacer un cierre por segunda intención con aseos sedados y presión negativa asistida para el cierre? ¿O sacar todos los implantes? ¿Qué harían ustedes? Bien. Extraer los implantes, fantástico. Aseo quirúrgico y debridamiento manteniéndolos, presión negativa asistida y cierre de la guía. Muy bien. Nosotros decidimos sacar todo y comernos un poco nuestro orgullo con este resultado imagenológico en la radiografía con carga, que no es tan hermoso como se veía en las radiografías iniciales de la corrección, pero por último logra ciertos objetivos para el paciente que son el manejo del pinzamiento costoiliaco y un mejor posicionamiento en la silla de ruedas. Aquí vemos cómo regresó finalmente a una oblicuidad pélvica significativa de todas maneras.
Y el balance sagital, aunque como ya les mencioné, no es uno de los objetivos importantes en pacientes parapléjicos, también mejoró un poco. Obviamente, como este paciente tenía una infección profunda activa y una osteomielitis, requirió una hospitalización prolongada, requirió múltiples aseos quirúrgicos y debridamientos y requirió antibiótico endovenoso por un periodo de 6 semanas que lamentablemente coincidió con el inicio de la pandemia por COVID. Y durante la hospitalización del paciente, bueno, aquí está el comparativo para que vean que no quedó tan peor. Durante la hospitalización del paciente, por un cuadro de síntomas respiratorios, se le toma un escáner de tórax que muestra esta variancia de vidrio esmerilado muy concordante con COVID-19. El paciente tiene que ser trasladado a cuidado intensivo. Se intentó intubación, pero dadas las características catastróficas de la infección respiratoria, el paciente falleció. De modo que mi mensaje final, que está un poco en relación con lo que mencionó Emiliano al principio de la selección del paciente, yo creería que a veces hay mensajes del destino. Si un paciente no se quiere operar, no hay una razón para convencerlo de lo contrario. Y siempre todo puede ser peor. Dejo el espacio abierto para preguntas, si alguien tiene alguna inquietud al respecto de... Vicente, ¿Sí? eu vou continuar fazendo as perguntas em português, ok? Bien. A primeira pergunta dos participantes é se você não considerou utilizar teriparatide para o paciente antes da reoperação. Antes de la reoperación, nosotros hemos utilizado el porteo en varios pacientes en los que tenemos una demostración clara y contundente de osteoporosis y que tenemos planificado hacer una corrección de deformidad. Sin embargo, muy a nuestro pesar y a diferencia de lo que está mencionado en la literatura, no hemos obtenido unas variaciones significativas en la densidad mineral ósea de estos pacientes al final de 6 meses de tratamiento. Nosotros lo que hemos hecho hasta el momento y en los pacientes que los hemos utilizado ha sido durante 6 meses de preoperatorio. Sin embargo, nuestra experiencia no nos ha mostrado que haya una variación significativa de la densidad mineral ósea en estos pacientes. Eu tenho uma pergunta para você, e é algo que nós trabalhamos com pacientes cadeirantes, não necessariamente só paraplégicos, mas pacientes com paralisia cerebral ou com doenças neuromusculares, que é o conceito de ter uma lordose aumentada para esses pacientes e diminuir a sobrecarga que eles fazem sobre a montagem ou fixação distal. E então a minha pergunta para você é algo que vem surgindo e que pode ser uma informação relevante para os participantes. Qual é a influência da incidência pélvica na tua tomada de decisão num paciente que não caminha? Es muy poca, en realidad. Como lo mencionaba, más que la incidencia pélvica, a ver, el tema es, el valor más importante para un paciente que no camina es el plano coronal, desde el punto de vista práctico para su cotidianidad. Por lo tanto, el balance sagital pasa a un segundo plano y eso implica que la incidencia pélvica, la lordosis lumbar tienen menos importancia. En especial porque hay cosas que uno puede manejar exclusivamente con la posición en la silla misma.
Más que la incidencia pélvica, yo diría que en estos pacientes es importantísimo el tema de la oblicuidad pélvica en el plano coronal. Mais duas perguntas. Uma pergunta do Dr. Ganga sobre, para fixações largas, qual é a tua preferência de enxerto para garantir que você tenha uma artrodese sólida nesses pacientes? En general nosotros utilizamos siempre injerto de cresta ilíaca. Obviamente cuando se trata de pacientes que tienen esta extensión de cirugía, las crestas ilíacas son insuficientes para cubrir toda el área, entonces hacemos aumentación. Lo que hacemos es tomar la mayor cantidad de injerto, pero sobre todo aspirar la médula ósea, y en esa médula ósea bañamos al injerto corticoesponjoso en chips para colocar en los lechos de artrodesis. E mais uma pergunta sobre as condições do paciente, né? Então, antes da primeira cirurgia, se o paciente tinha escaras ou colostomia, e se você dá, qual é a importância que você dá nisso para pensar nas correções ou nas cirurgias nesses pacientes? Este paciente no tenía escaras sacras ni estaba con colostomía. Creo que un paciente con una escara sacra activa es un paciente que es muy mal candidato para una cirugía de esta envergadura. El tema de la colostomía depende, pero en general también esperamos que esté compensado desde ese punto de vista. Yo personalmente no recuerdo haber tenido un paciente con una colostomía que tenga que operar de una deformidad postraumática hasta el momento. Y veo una pregunta de Vladimir Sánchez sobre qué tanto habría podido ayudar el ALIF, L5S1 suplementario. Bueno, como lo mencioné dentro de lo revisado, yo creo que es una muy buena opción para reducir la tasa de pseudoartrosis en el segmento lumbosacro. Insisto, mi primer mensaje con esta presentación es que el paciente parapléjico o con escoliosis neuromuscular es un paciente que tiene un comportamiento distinto y que tiene que ser enfocado en forma distinta. Yo hasta el momento, como les comenté, todavía no estoy con la certeza absoluta de que la falla distal que tuvo esta instrumentación haya sido por una condición exclusivamente mecánica. Y creo que una de las cosas que aprendí es que aunque no parezca, es importantísimo descartar infección. Ahora, ¿cómo hubiera tratado en ese momento si hubiera tenido la conciencia de la infección? Ya es un tema más difícil de responder, pero probablemente habría apelado con más facilidad a la vía anterior complementaria que la extensión hasta la pelvis. Vamos a responder estas dos preguntas que acaban de hacer para también con fines de no alargarnos tanto. La fractura en H del sacro se manejó en forma conservadora hasta donde se pudo. Como les comenté, el paciente tuvo una catástrofe tras catástrofe después de la segunda cirugía, el manejo de la infección, les sacamos el instrumental, la infección por COVID y falleció. No dio tiempo para más. Y con respecto al manejo inicial con uso de corset, yo creo que eso se intentó durante el primer año, pero al paciente ya se le dejó en su mente que tenía la posibilidad de corregir este problema con una cirugía y bueno, y ahí ya vino todo lo demás. Bien, vamos a continuar. El segundo caso es un tratamiento quirúrgico de una cifosis cervical con estenosis foraminal multisegmentaria en una mujer de 61 años, fumadora, 3 cigarrillos al día, no gran fumadora, pero fumadora, que consultó por dolor cervical irradiado a los 2 hombros, que fue empeorado 2 meses antes del tiempo que consultó.
limitaba los movimientos de flexión, de extensión y de rotación del cuello, sin un déficit motor objetivo y sin alteración de los reflejos. La paciente tenía este estudio imagenológico de la columna cervical, en el cual ustedes pueden ver cómo hay una deformidad desbalanceada en cifosis de la columna cervical con una lordosis, con una cifosis cervical, o sea, con una pérdida de la lordosis, una cifosis de 16 grados y un SBA cervical de 38 milímetros. Y en el plano coronal ustedes pueden ver cómo la columna cervical es la continuación de una deformidad escoliótica que viene desde la columna dorsal de la paciente. Por eso, bueno, este es un escáner de la columna cervical que nos muestra básicamente el objetivo de mostrar esta imagen es ver el compromiso que tiene tanto degenerativo de los discos, en especial en el segmento C4, C5, en donde se ve esta anterolistesis de C4 y esta pérdida de congruencia de la superficie intersomática, y el compromiso degenerativo también de las estructuras articulares, de los macizos articulares del segmento cervical. Y en esta resonancia, lo que quiero mostrar es lo que nosotros evaluamos en principio como las causas específicas de los síntomas radiculares que la paciente manifestaba. Entonces aquí ustedes ven una estenosis foraminal derecha en el segmento C3, C4, una estenosis foraminal izquierda en el segmento C4, C5, que era el que aparentemente era más inestable, una estenosis biforaminal moderada, sobre todo de predominio izquierdo en el segmento C5, C6, y ya en C6, C7 se veía bastante conservado el diámetro de los agujeros foraminales. Y este fue el estudio imagenológico de la columna completa, con el fin de tratar de ver la repercusión que tenía la deformidad distal en esta deformidad cervical segmentaria. Esta imagen va a tener mucho valor dentro del contexto de lo que nos ocurrió después. En las proyecciones funcionales dinámicas, como ustedes pueden ver ahí, en la radiografía en extensión primordialmente, que fue lo que nos entusiasmó mucho, se ve como uno lograba una corrección significativa de la deformidad. Era una deformidad más bien flexible. Esto nos entusiasmó dentro del plan quirúrgico a realizar. Entonces, para fines prácticos, teníamos una paciente con una estenosis foraminal cervical desde C3, C4 hasta C5, C6, con una deformidad cifótica de la columna cervical y con una escoliosis idiopática del aducto nodal. Vuelvo a hacerlos participar a todos. ¿Qué hubieran hecho ustedes de entrada si un abordaje anterior único con disectomías múltiples o una corpectomía y una disectomía o varias corpectomías? O haber hecho un abordaje posterior único con descompresión por laminectomía y fusión instrumentada, o hacer un abordaje combinado anterior y posterior. Bien. La mayoría considera que hay que hacer un abordaje combinado anterior y posterior, y seguido del abordaje anterior como una buena alternativa para hacer una corrección de la deformidad. Probablemente aquí hubiera sido muy útil, pero más difícil de lograr por votación definir hasta qué nivel era necesario extender esta fijación
como para uno tener seguridad de que iba a tener éxito en el tratamiento de esta paciente. Nosotros decidimos en primera instancia que íbamos a hacer un abordaje combinado, iniciando por una vía anterior. En esta vía anterior hicimos una disectomía C3-C4 y una corpectomía de C5 con este resultado posoperatorio inmediato. Con esto nosotros tuvimos la convicción de que habíamos manejado en forma completa tanto la deformidad como la estenosis foraminal que la paciente tenía, y estábamos pendientes a programar en el futuro, en algún momento, una vía posterior complementaria. Esta paciente estuvo hospitalizada solamente 3 días después de esta cirugía, no tuvo ninguna complicación. En la evaluación posoperatoria inmediata, ese es el escáner tomado dentro de esta hospitalización al segundo o tercer día. Ustedes pueden ver cómo esta radiografía, disculpen, tomada en el segundo o tercer día posoperatorio, ustedes pueden ver cómo ya empieza a notarse una traslación de la deformidad al segmento adyacente inferior a donde terminaba la fijación, que es el segmento C6-C7, en el cual, como les mostré antes en la resonancia, no había una enfermedad degenerativa tan significativa, por lo cual decidimos evitar este segmento en la construcción. Porque, bueno, obviamente ahí vienen las contemplaciones de si vamos a C6-C7, estaríamos parando justo en el sitio de la transición cérvico-dorsal. Y en el seguimiento, esta es la comparación del resultado inicial. Y en el seguimiento, en el escáner posoperatorio, se empieza a notar cómo empieza a fallar la fijación distal al cuerpo de C6 y un poco de pérdida de la localización del injerto inicialmente. Entonces aquí hay un concepto que es muy importante, y es que se habla de que las corpectomías, así sea solamente una corpectomía, puede requerir una suplementación posterior temprana, precoz. Y lo otro es que hay que empezar a considerar la deformidad toracolumbar y también la deformidad lumbosacra dentro de la planificación de la corrección de la deformidad cervical. Entonces, aquí tengo la revisión que hice al respecto. Este es del International Spine Study Group, en donde se observan que, por ejemplo, el mismatch y el valor que tiene la inclinación de la plataforma superior de T1 tienen un valor significativo en el pronóstico. Y también en lo que les comentaba al respecto de el compromiso de 3 niveles y del el comprometer 3 niveles en la corrección por vía anterior, cómo puede ser asociada a una falla precoz si uno no hace una fijación posterior suplementaria en forma precoz. Y también está este trabajo del Journal of Neurosurgery Spine, también del International Spine Study Group, que mostraba cómo había un comportamiento distinto de los segmentos de la columna dependiendo de cómo se comportaba la lordosis lumbar y cómo era, digamos, el balance de la columna, el balance global de la columna, partiendo por los parámetros lumbopélvicos. Entonces aquí viene el problema. ¿Qué hacemos? Extendemos la fusión hasta el tórax, hacemos una cirugía de revisión anterior o hacemos solamente una cirugía por vía posterior o varias de estas.
Una cirugía posterior. Muy bien. Considerando lo que les comenté al respecto de la traslación de la deformidad al segmento inferior adyacente a la fijación que teníamos, la falla temprana producto de la digamos, falta de precocidad en la vía posterior. Estamos claros que todos consideramos que necesitaba una vía posterior complementaria. Lo que no esperamos es que fuera tan rápido o tampoco el tiempo que nos diera para hacerla. Pero consideramos que era necesario extenderse hasta T1 porque, como les mostré en las imágenes del International Spine Study Group, igual siempre la columna en este mismatch que ocurre entre el T1 slope y la cifosis cervical que tenía este paciente, y eso contrastado con el comportamiento de la unión lumbopélvica, esta paciente, su columna cervical siempre iba a buscar la cifosis para compensar el efecto que tenía la lordosis lumbar. De modo que por eso decidimos hacer esta fijación. En esto afortunadamente nos fue mucho mejor. El escáner de seguimiento posoperatorio mostró que finalmente se logró una fusión sólida de todo el segmento operado. Pero el mensaje final para la casa con esta paciente específico y el aprendizaje y lo que cambió en nuestra práctica es que los parámetros sagiitales regionales, sea cervical, sea torácico, sea lumbopélvico, son interdependientes. Y hoy en día hay mucha más literatura al respecto de soportar, tener en cuenta cómo se comporta la unión lumbopélvica para definir qué tanta corrección debería hacerse en la columna cervical o si solamente se debe tratar el fenómeno estenótico degenerativo. Siempre correlacionar los parámetros espinopélvicos con la lordosis cervical. Bien, quedo atento a las preguntas que puedan tener. Una de las preguntas que yo contesté acá era, na verdade te pergunto, eu vou continuar falando em português. Uma das perguntas aqui era justamente sobre o nível da fixação. Então, perguntando se você tivesse incluído o nível que já estava com degeneração abaixo C6, C7, você teria reduzido o teu fator de risco para essa cirurgia especificamente. Yo, viéndolo retrospectivamente, C6, C7 tenía enfermedad degenerativa, pero no tenía enfermedad degenerativa que tuviera implicancia clínica. Yo creo que el primer error fue haber intentado hacer una corrección regional de la cifosis cervical sin tener en cuenta los parámetros lumbopélvicos, porque es una paciente que sí o sí iba a buscar nuevamente la cifosis cervical para balancearse. Ese era uno de sus mecanismos de compensación. Si yo hubiera incluido por vía anterior el segmento C6, C7, hubiera tenido el mismo resultado. Creo que en esa pregunta se había planteado la necesidad o no de incluir C3, C4, pero les recuerdo que en la resonancia magnética en C3, C4 había una estenosis foraminal bastante severa al lado derecho, por lo cual no era aceptable dejar el C3, C4 por fuera de la construcción. Lo que creo yo es que, si uno va a hacer una corrección a expensas de la corpectomía, sí o sí tiene que hacer una cirugía posterior precoz. Y precoz puede ser dar vuelta al paciente al terminar la cirugía o dentro de la misma hospitalización. Porque como les comenté,
sobre todo si uno nota en el primer control imaginológico que ya está trasladando la deformidad, porque insisto, el problema del C6, C7 no es porque estuviera con algún grado de enfermedad degenerativa. El problema del C6, C7 que uno identifica rápidamente y que nosotros pasamos por alto fue que se trasladó la deformidad. Cuando uno controlamos la radiografía dentro de la misma hospitalización en el posoperatorio, esta paciente ya tenía cifosis C6, C7. Y eso fue lo que determinó que fallara rápidamente la construcción por vía anterior. A outra pergunta, Vicente, é sobre o uso de uma malha com enxerto, ou seja, de um cage, seja ele um mesh ou um cage expansível. Você acha que isso teria ajudado? Bueno, eso no lo sé. Nosotros tenemos acceso a los espaciadores expansibles cervicales, no tenemos. En nuestro centro por lo menos, no sé si en Chile, no podría generalizar, pero en nuestro centro espaciadores expansibles para columna cervical de estos tamaños pequeños no tenemos. Y el mesh este que uno rellena, que se corta, la verdad tuvimos algunas dificultades porque la posibilidad de subsidencia producto de estos bordes irregulares con los que termina el mesh al cortarlo, notamos que empezaba a incrustarse dentro de las plataformas vertebrales adyacentes, entonces por eso seguimos prefiriendo el injerto estructural de cresta ilíaca. Probablemente sí, un espaciador expansible permite mejor control, mejor apoyo en las plataformas, pero no tengo experiencia con él porque no tenemos ese implante con disponibilidad para la columna cervical. Bien. Yo creo que ya son, al menos en Brasil, las 9h40. Nós temos mais duas perguntas. Se você poderia fazer uma corpectomia, C5, C6, mas eu acredito que foi isso que você fez. E um comentário, né, que você tem falha das caixas dos cages expansíveis com osteoporose. Realmente, osteoporose é cirurgia circunferencial. Não sei se você está de acordo. No entendí muy bien la pregunta. A pergunta, na verdade, foi um comentário do Cuevas, dizendo que em cages expansíveis, ele tem soltura e migração por osteoporose. Então, eu concordo, né? Se você tem pacientes com muita osteoporose em corpectomia, é interessante complementar por via posterior. Eu queria aproveitar o momento, não só para agradecer, Vicente, a tua companhia e parabenizar você pelos casos, mas agradecer a toda a equipe da Johnson & Johnson pela oportunidade, né? Nós não estamos aqui especificamente discutindo implantes, e sim conceitos e compartilhando com os participantes nossas experiências e nossas modificações na prática, e essa foi uma oportunidade, a meu ver, única dentro da quantidade de palestras que nós temos hoje disponíveis. Também gostaria de convidar todos os participantes para participarem do curso que a Sociedade Brasileira de Coluna está disponibilizando a partir da semana que vem. É um curso de abordagens anteriores e laterais, todas as quintas-feiras à noite, com inscrição gratuita, através da página da Sociedade Brasileira de Coluna, coluna.com.br, e tenho certeza que vai ser um curso que, além de contar com o apoio da Johnson & Johnson, vai esclarecer muito sobre técnicas avançadas de fixação anterior e lateral, porque eu vi que muitas perguntas aqui surgiram nesse aspecto. Aproveito para me despedir
e passar para os organizadores e moderadores para fazer o encerramento da sessão.